Podcast Rural. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Boa Vista FM em Paracatu. Agora a gente está recebendo aqui nos estúdios Rovena Bettina Petrol, a antiga presidente da Irriganor, agora vice-presidente da Irriganor, e ela vai contar pra gente aqui o que aconteceu nesses últimos dias na Assembleia. Bom dia e bem-vinda mais uma vez, Rovena. Bom dia, Francis. Bom dia aos ouvintes do Paracatu Rural. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar você e a rádio pelos 10 anos desse programa maravilhoso, trazendo informações para a gente. E a gente sabe que o Paracatu Rural, à frente da sua liderança, ele mudou a região. Porque se é que a gente consegue fazer um trabalho via Irriganor, via as associações, é você que divulga esse trabalho. Então, parabéns, né? Muito sucesso para os próximos muitos anos. E muito obrigada pelo convite. Hoje eu agradeço demais a participação da senhora e as palavras da senhora deixam a gente muito emocionado. Eu sou fã do trabalho que a senhora realiza aí na Irriganor, não só como presidente, mas como membro irrigante ali da Associação dos Irrigantes, de todos da diretoria, né? A Thaís como a executiva, a Ana, ex-presidente, agora voltou na presidência, enfim. É um prazer muito grande ter a Irriganor parceira do Paracatu Rural para nos ajudar realmente a divulgar esse trabalho aí para todos os produtores, não só o trabalho da Irriganor, mas de todas as entidades que trabalham em prol do produtor rural, na defesa, no crescimento, no conhecimento, e a gente está aqui para compartilhar tudo isso. E eu estou aqui hoje, né, a pedido da nossa presidente, que não pôde estar aqui no seu programa. Agora a presidência da Irriganor está com a dona Ana Valentini, ex-secretária de Agricultura de Minas Gerais. Eu fiquei como vice. Nós tivemos a troca de 3 diretores, porque há necessidade da gente trazer pessoas mais jovens para o grupo para fortalecer a liderança. Uhum. Os diretores que saíram passaram a ficar no Conselho Fiscal. Vão seguir trabalhando pela Irriganor, mas dando oportunidade para que a gente possa fortalecer novas lideranças. Então, dona Ana pediu para eu deixar um abraço aqui para você e parabenizar todo mundo da rádio. Muito obrigado. Rovena, eu vou trazer aqui, então, a Assembleia aconteceu, né, no dia 29, na verdade, no dia 29 de maio, último dia 29, onde teve então a participação de diversos membros da Irriganor, e a nova diretoria e o novo Conselho Fiscal então estão assumindo o compromisso de fortalecer ainda mais o trabalho pela irrigação eficiente, sustentável e inovadora na região. Queria que a senhora trouxesse aqui e me interrompesse inclusive, dizendo de qual cidade, que a senhora, claro, vai lembrar que é uma equipe muito grande, mas de qual cidade é cada um dos membros, porque para os nossos ouvintes entenderem o quão grande e representativo é a Irriganor. Nós temos então dona Ana Maria Soares Valentini, que é a presidente, que é de Unaí, não é isso? De Unaí, exatamente. Primeira vice-presidente, Rovena Petrol. Paracatu. Segundo vice-presidente, o Marcelo Perondi. É do Formoso, lá divisa com a Bahia. Ah, que legal. Diretor administrativo, o Ivandro Carlos Tafarel, de Unaí. Vice-diretor administrativo, Rafael Vilela Cunha, de Paracatu. Diretora financeira, Maria Paula Ribeiro, agora eu não vou saber falar esse nome. Gemendorf. Ela é de Unaí. Vice-diretor financeiro, Astor Roberto Stromschor. Ele é lá de Buritis, é um grande produtor de sementes lá de Buritis, e a gente ficou muito feliz que ele aceitou integrar a nossa diretoria. Ele é um grande líder, né? Então agora a gente está com diretores de todo o Noroeste. Que bacana. Conselho Fiscal. Efetivos: Alice Maria Aparecida de Lemos. É de Unaí. Daniele Caetano. Também de Unaí. Raquel Danelixen Zancanaro. De Unaí, ela era diretora financeira na gestão passada. Suplentes: Joyce Luiza Appelt. De Paracatu. Felipe
Werlang da Silva. Ele mora em Brasília, mas ele tem propriedades em Goiás, Minas e na Bahia. Débora Novaes Cordeiro. É aqui de Paracatu. E é uma equipe muito forte e diversa, como eu trouxe aqui. Homens e mulheres produtores rurais com diversas experiências de vida e na profissão e representando, então, diversas regiões aqui da... A senhora falou do norte de Minas, né? De todo o noroeste, do norte não. Nós já recebemos, desde do ano passado, um convite da gente ampliar a atuação da Irriganor para o norte. E principalmente porque no norte os problemas ambientais eles são maiores do que aqui no noroeste. Sim. Aqui, segundo dados, né, nós temos aqui a Supram mais produtiva de Minas Gerais, de toda a região. Cabe-se dizer que nós temos uma parceria com o órgão e nós mantemos 2 funcionários lá. Entendi. Nós não temos interferência sobre o trabalho deles, eles fazem o trabalho de forma independente, mas isso ajuda muito a produtividade, mesmo porque o governador Zema, quando pegou o estado, ele pegou um estado com uma dívida muito grande, e ele não tem como colocar novos funcionários em função desse trabalho de saneamento do estado. Então, a gente é parceiro através dessa parceria que fizemos lá com o órgão ambiental. Entendi. Mas tem produtores também, por exemplo, do Alto Paranaíba, do Triângulo? Sim, nós temos produtores lá de Patos de Minas, que tem propriedades lá e aqui que são associados nossos. Entendi. A Irriganor, ela hoje também, com mais de 11 anos, né, já perto dos 12, eu não me lembro da data exata, mas já está perto dos 12 anos, ela também está fazendo parte de diversos outros órgãos representativos, como, por exemplo, o CBH Paracatu e Urucuia, e também o RENAI, que é a Rede Nacional da Irrigação, né? Queria que a senhora trouxesse sua memória dos nossos ouvintes. O nosso trabalho da nossa diretoria nos últimos 2 anos foi justamente fortalecer a atuação junto aos CBHs. Hoje nós participamos de 4 conselhos de bacia. E por que isso é importante? Porque hoje os CBHs eles são soberanos na decisão de como vai ser usada a água. E sabe-se que a irrigação ela usa 70% da água que é usada no Brasil. Não 70% da água dos rios, porque hoje a gente ainda é muito eficiente em irrigar o mar, coisa que a gente poderia transformar em produção. Mas da água a gente usa 70%. Então, imagina essa quantidade de uso de água que antes não tinha representatividade dos produtores rurais. Então, muitas vezes tinha decisões tomadas por pessoas, muitas vezes com pouca capacidade técnica, e a gente fez questão de participar com os CBHs com pessoas técnicas, pessoas que tenham profundo conhecimento da parte ambiental. Entendi. Então a senhora falou que são 4 CBHs hoje, então, além do CBH Paracatu e Urucuia, são mais 4. Tem o Paranaíba, tem... Você me falha a memória, mas nós participamos depois a gente traz aqui. Em 4. Entendi. E também Rede Nacional da Irrigação, RENAI. Sim, a atuação da rede ela é muito, muito importante porque tem algumas pautas que elas cabem em todos os estados, você tem o mesmo problema. Então não adianta você lutar junto ao estado, ao seu estado. Por exemplo, tem problemas de reservação de água que são problema aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Então a gente está trabalhando junto aos parlamentares, porque hoje nós fizemos parte da Frente Parlamentar do Agronegócio, né, que é um grupo altamente técnico que pega uma lei, estuda ela e aí propõe para um deputado desta bancada para que ele paute esse assunto, mas depois de fazer todo um estudo da legalidade do tema. Entendi. Por exemplo, com a reservação de água para transformar reservação de água
para a irrigação como de utilidade pública. Porque se nós, ou interesse social, porque hoje as barragens para mineração são de interesse público e as de reservação de água para a produção de alimentos não. Então isso causa um entrave muito grande na hora de você fazer um pedido de barramento. Entendi. E assim, para o nosso ouvinte entender, a partir da hora que o produtor rural não consegue reservar água e não num período onde ele tem menos chuva e não tem água suficiente para realizar a safra do início ao fim, ele não planta. Se ele não planta, vai faltar a oferta de alimento e, consequentemente, o alimento vai subir lá no supermercado. Nós tivemos no mês passado a oportunidade de dar um voto a favor de um produtor que inclusive esteve lá na nossa assembleia agradecendo o papel da Irriganor. Ele tem uma propriedade grande em beira de rio e ele não conseguia outorga. Então o filho dele, uma fazenda que não tem outorga, hoje você praticamente é pastagem, né? Porque é difícil ela arriscar em lavoura de sequeiro. E o filho desse produtor rural teve que ir para o norte de Minas, arrendar uma área de 40 hectares para produção de frutas. E esse jovem emprega 20 pessoas lá. Então, isso poderia estar acontecendo aqui em Paracatu e não acontecia porque ele fazia anos e anos e anos que pedia uma outorga. E agora, graças ao papel dos conselheiros, né, nós conversamos com os conselheiros sobre a importância do projeto e também era um projeto muito bem embasado tecnicamente. Tanto é que a técnica da Supram sustentou a viabilidade do processo e nós do CBH, os conselheiros, aprovaram. Então ele ficou muito satisfeito e é uma questão que gera riqueza da segurança, porque é um projeto fundamentado com RTs, com engenheiros responsáveis pelo projeto. Então, se Deus quiser, logo ele vai estar irrigando e o filho volta para casa. A senhora falou um termo que eu achei interessante, irrigar o mar. Precisava-se a diretoria do CBH São Francisco, né, que é a bacia da qual a gente faz parte, pensar em uma integração em toda a bacia, de trás para frente, da foz do São Francisco até a nascente dele. E aí começar a reservar a água de trás para frente, começar a trabalhar isso aí. Num primeiro momento, pode vir alguma pessoa, mas vai reservar água, vai acabar com a água lá na foz. Não, porque inclusive, mesmo reservando, a hora que tiver, por exemplo, vamos supor, vou chutar um número aqui, 100 barramentos em toda a bacia. A partir da hora que cada barramento chegar num determinado nível, ele tem que liberar água, senão ele vai extrapolar. Exatamente. Vai derramar. Consequentemente, em alguns meses, 2 anos no máximo, o curso daquele rio ele vai ficar todo ele estável, porque os barramentos fazem o controle do nível da água. Então, não vai ter enchente na época da chuva e não vai ter falta d'água na época da seca. Isso por todo o percurso de todos os rios que fazem parte da bacia do Rio São Francisco. Gente, eu não sou hidrólogo, não sou ainda engenheiro agrônomo, não sou nenhum técnico da área de irrigação, mas se você cursou um 1º grau e 2º grau, que é da minha época, não é mais o básico e médio hoje que é falado, se você cursou bem feito, lembrando das aulas lá dos seus professores, você vai saber que o que eu estou falando aqui tem lógica. É uma linha de raciocínio simples e lógica. Exatamente. E é uma luta muito grande, porque o que aconteceu? Até a dona Ana Valentini, atual presidente da Irriganor, quando ela assumiu a Secretaria de Agricultura, a maior missão dela era desmistificar a questão de barramentos, né? E aí o que aconteceu? Zema e ela estavam há 20 e poucos dias no poder e aí estourou Brumadinho. Então, a gente falar em barragens em Minas Gerais é um termo que arrepia as pessoas. Entendi. Né? Então, a gente hoje procura falar em reservação de água,
porque barragem de mineração ela é totalmente diferente de uma estrutura de reservação de água para irrigação. Sim, com certeza. Tendo todos os cuidados, toda a engenharia aplicada e uma manutenção e uma vistoria e um acompanhamento em barramentos de água, a possibilidade de acontecer um rompimento é muito pequena. Né? Inclusive existe uma previsão legal de que barramentos acima de um determinado tamanho, eles precisam ter um acompanhamento de um engenheiro que todo ano, antes da época da chuva, ele vai lá vistoriar para ver se tem algum comprometimento e aí fazer as obras que cabem. Sempre vai acontecer que alguém não cumpre a lei? Sim, mas existe previsibilidade na lei para ter essa segurança. A senhora esteve na Missão Nebraska, a gente até teve um longo bate-papo, mas trazendo isso para esse assunto que a gente está conversando aqui, do que a senhora se lembra que eles fizeram lá para poder ajudar a resolver problemas que hoje a gente está vivendo? O Nebraska tem uma característica bem diferente aqui da nossa região. Lá eles praticamente não têm rios. Toda a irrigação é de água subterrânea. Tá. Então, essa questão de barragens, não. Agora, eu passei pelo Mississippi, que é um grande rio de integração nacional, e quando a gente vê o São Francisco e como o Mississippi é usado para levar e trazer mercadorias, a gente se pergunta, né, por que a gente não usa mais rios para transportar? Por que vai tudo por caminhão? As nossas estradas hoje são sobrecarregadas de caminhões, e sendo que a gente poderia estar usando um meio de transporte muito mais barato. Entendi. Já que você falou de integração, né? É verdade, é verdade. Rovena, a gente sempre tem muito assunto para conversar. Quero agradecer demais a sua participação. Sei que a senhora está com a agenda bem cheia. Deixa aí o seu abraço, o seu bom dia para todos os ouvintes. Parabéns a toda a nova diretoria, né? Dona Ana Valentini voltando à presidência também, depois de ter passado aí alguns anos na Secretaria Estadual de Agropecuária aqui de Minas Gerais. Muito obrigado a Dona Ana também pelo apoio, pelo abraço enviado, e deixa aí o seu bom dia em nome da Irriganor. Francis, eu agradeço o convite de estar aqui e parabenizo novamente a rádio e o seu programa. Obrigado. E muito sucesso nos próximos 10 anos. Amém, amém. Alguns anos atrás, um alpinista, David Sharp, estava claramente em apuros na montanha. Havia 40 alpinistas que notaram a sua necessidade óbvia, mas passaram por ele naquele dia. Ele morreu no Monte Everest, porque nenhum dos outros alpinistas estava disposto a adiar o seu objetivo pessoal para ajudá-lo. Nossa própria vontade pessoal de ter mais, ser mais e fazer mais nos faz perder de vista o que realmente importa. Mas não foi assim que Deus nos conectou. A vida não é sobre o quanto você ganha, quem você conhece ou o que você faz. A vida tem tudo a ver com amor, amar a Deus e amar aos outros. Jesus nos diz em Marcos capítulo 8, verso 35, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Deus te fez de uma maneira que você nunca será feliz, a menos que esteja entregando sua vida para a obra dele. Você foi feito para algo maior do que você mesmo. A Bíblia chama isso de sua missão na vida. A importância não vem do status, salário ou sexo, vem do serviço. Somente entregando a sua vida você pode sentir que a sua vida tem significado. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural.
Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.